Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Secretário de Estado e dizer o seguinte. Bom, desde logo eu julgo que devia ser comumente aceito que o anterior Governo concretizou um quadro muito ambicioso de reformas na área de energia, demonstrando que era não apenas possível, mas também necessário assegurar a compatibilidade entre a competitividade e a sustentabilidade, os cortes nos custos energéticos e a persistência na aposta nas renováveis. Vale a pena, por isso, recordar, julgo eu, para que se defina bem o sentido e o alcance do legado que o Sr. Secretário de Estado tem entre mãos, um conjunto de elementos que são essenciais para termos uma posição estruturada a este respeito. Desde logo que a aposta nas renováveis, que não era, em boa verdade, uma aposta exclusivamente do anterior Governo, pesou entre 2011 e 2015 na eletricidade de 45% para 62%. A introdução, por outro lado, do regime de autoconsumo de energia, que oferece mais opções aos consumidores, o corte de 4 mil milhões de euros nas rendas excessivas das energias e a possibilidade de vir a ter superávit. Aliás, o Sr. Secretário de Estado já assinalou esse aspecto, bem como demonstrou que o déficit tarifário está significativamente a reduzir-se, a generalização dos combustíveis low cost e o reforço da concorrência na comercialização do GPL, feito também em benefício dos consumidores, a dinamização da mobilidade elétrica, a aplicação de uma contribuição extraordinária sobre o setor da energia e o reforço das interligações energéticas europeias, por iniciativa, sobretudo, do Governo português, que permite que Portugal seja um fornecedor de eletricidade para a União Europeia. E este ponto de partida, 7 meses envolvidos, contrasta flagrantemente com a inação e o retrocesso que marca o seu consulado. Vejamos alguns exemplos que o Sr. Secretário de Estado não deverá ter muito orgulho em exibir na lapela. Este Governo já conseguiu, travar a mobilidade elétrica, reduzindo os incentivos da fiscalidade verde. 2, fazer à vontade à EDP e à Endesa, com contornos não esclarecidos, adiante das barragens que estavam previstas e colocando dessa forma em risco as metas de redução de CO2 de 2030 e abrindo a porta à energia nuclear em Portugal. Travou também a aposta na eficiência energética e está num estado de absoluta letargia contra o reforço das interligações energéticas na União Europeia, desconsiderando a importância de, através do acordo celebrado entre Portugal, Espanha e França, reforçar as interligações elétricas e de gás, de modo a exportar a eletricidade e posicionar Sines como porta de entrada para a União Europeia. Desconhece, por outro lado, qualquer iniciativa de corte nas rendas de energia e, por força disso, de promoção da competitividade da economia. Eu gostava de mostrar este gráfico ao Sr. Secretário de Estado, que retrata, por um lado, aquilo que foi a assunção de responsabilidades do Governo Socialista entre 2005 e 2011 e depois demonstra a amarelo as responsabilidades na redução do déficit tarifário do anterior Governo, traduzidas num corte de 4 mil milhões de euros. E eu vejo aqui estas duas linhas. Uma das linhas aponta a responsabilidade do Governo Socialista entre 2005 e 2011. A outra, os ganhos resultantes do Governo anterior. Mas falta uma terceira linha, que é a linha que seguramente do Governo que o Sr. Secretário de Estado faz parte e que até agora, pese embora algumas proclamações a este respeito, ainda não tomou iniciativas decisivas sobre essa matéria, nem seguramente precisará da autorização do Parlamento para que possa aprofundar cortes nas rendas energéticas que serão seguramente em benefício dos consumidores e libertarão os portugueses de uma penosa carga que foi em muito resultado de grande irresponsabilidade e de um excesso de investimento que não fazia sentido à luz das premissas que estavam estabelecidas à época. Queria trazer aqui outra matéria que julgo merecer particular atenção. O Sr. Secretário de Estado fez aqui uma pirueta
em relação à questão que se prendia com os onshores no Algarve. Foi dito abundantemente e deixada a matéria num estado vegetativo durante meses a fio, que o anterior governo tinha conduzido o processo de forma obscura, pouco transparente, pouco clara, enfim, um conjunto de alusões que levaram o Sr. Secretário de Estado a proferir um sem número de declarações a esse respeito e a requerer um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. É desde logo estranho que não nos tenha mostrado esse parecer, até porque já tem uma redação preliminar a esse respeito. E, por outro lado, se porventura nos dará conta desse parecer, eu gostava de saber porque é que não o fez distribuir. Não o fazendo distribuir, aquilo que está a demonstrar pelas alusões que nós também conhecemos, é que, no fundo, tal como nós dissemos, do ponto de vista processual, não havia o menor indício de ilegalidade. E, por sinal, aquilo que devia ser feito era assegurar o escrutínio aprofundado, escrupuloso, do cumprimento do contrato. E, portanto, Vossa Excelência preocupou-se mais em deixar esta matéria num limbo com um propósito político de amesquinhar os responsáveis do anterior governo, ao invés de se dedicar a tomar as decisões adequadas para responder à magnitude dos desafios que enfrentamos. E talvez por isso foi possível, na última sexta-feira, aprovar um ponto um bocadinho genérico e sem compreendermos bem a sua dimensão, que dizia o seguinte, no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, dizia a suspensão do desenvolvimento da exploração de petróleo no Algarve. Ora, nós sabemos que neste momento não há exploração de petróleo no Algarve, a menos que o Sr. Secretário de Estado, e peço-lhe que me corrija se for essa a razão, nós não conhecemos. Sabemos que há ações de prospecção e pesquisa de petróleo, mas ainda assim conseguiram aprovar uma resolução que não tratava nada disso e que, no fundo, o Bloco de Esquerda lamentava-se que apenas previsse no futuro que não viesse a haver exploração de petróleo. Porquê é que fizeram esta alteração? Fizeram esta alteração porque talvez o Sr. Secretário de Estado já conhecesse o parecer. E fizeram mais. Quando o Sr. Secretário de Estado diz que vai cumprir essa resolução da Assembleia da República, o Sr. Secretário de Estado está a dizer duas coisas. E depois diz também que não quer resolver contratos para beneficiar o infrator, ou seja, para beneficiar privados. Está a dizer que o contrato é legal, mas está a dizer também que vai cumprir esta questão se acaso vier a haver interesse económico, comercial, de exploração. Portanto, está a dizer que há margem política, como nós sempre dissemos, entre as duas fases. Ou seja, que se estabelecia primeiro a pesquisa e a prospecção e que depois havia latitude por parte do governo para decidir se haveria ou não exploração de petróleo. E o Sr. Secretário de Estado, quando diz que vai cumprir o projeto de resolução que foi aprovado nesta Casa e que ao mesmo tempo o contrato é legal, está a dizer no fundo, e esse é o ponto essencial, esse é o ponto essencial, que há duas fases, que o contrato de pesquisa não pressupõe a exploração e que, para haver exploração, tem que haver uma decisão de natureza política que está expressa nos contratos que foram celebrados. E isso desmente categoricamente a tese que foi aqui formulada durante meses a fio e põe em causa a interpretação do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista e em crise a forma como este processo foi conduzido, que ficou cabalmente demonstrado que tinha uma orientação política ad hominem e que não foi feita sob o manto de obscurantismo e não de verdade e de transparência, como os senhores proclamaram durante meses a fio. Muito obrigado, Sr. Deputado.